Você sabe quais são as leis e normas essenciais para poder reformar sua casa sem nenhum problema legal? Descubra nesse vídeo todas as legislações e normas para reforma para garantir uma renovação sem nenhum problema. Esse é o nosso 8º vídeo da nossa série Reformando. Atenção! O vídeo que está sendo exibido neste momento é o 6º da nossa série Reformando. Portanto, solicitamos que você desconsidere a informação anterior. Atenciosamente, o editor. Para você que está aí pensando em reformar sua casa aí nesse ano de 2024. Então, fique até o final e reforme com responsabilidade. Bom, aqui em Belo Horizonte, né, em todos os municípios, todos os grandes municípios, tem aí a sua legislação que rege ali todo esse regulamento, tanto de reformas quanto de obra. Aqui em Belo Horizonte, a nossa legislação, só um minutinho aqui, ó, é a lei, vou colar aqui que eu não sei ela de qual não, 9.725/09, que é o Código de Obras e Edificações. Nele, a gente contempla todas as informações que a gente precisa seguir para poder fazer um projeto. E isso serve, gente, para poder ter uma ordem, para ter uma organização, para não ter que cada um sair fazendo o que quer da cabeça e construindo do jeito que quer, né? Então, assim, para a cidade funcionar bem, a gente tem que seguir essas legislações. Senão, cada um vai fazendo, construindo, abrindo janela aí para o vizinho, construindo a divisa, constrói na divisa, né, muros altíssimos, aí acaba sombreando. Então, isso serve para poder organizar a nossa cidade, o nosso dia a dia, né? Em todos os âmbitos, né? Todos os edifícios comerciais, residenciais, né? Tudo tem que seguir aí bem essa legislação. Para a gente poder ter, inclusive, segurança, né, higiene, acessibilidade, né? A gente tem regras para poder seguir, para poder fazer escadas, para poder fazer rampas, né? Para ter essa acessibilidade na cidade como um todo, além das edificações. Então, é muitíssimo importante a gente ter esse documento e essa legislação que faz um bem danado para nossa cidade. Então, na hora que você for reformar, é muito importante você contratar aí um profissional para poder orientar se você realmente, né, o que você precisa fazer aí em relação à sua reforma dentro das normas. No Código de Obras aqui de Belo Horizonte, ele orienta que precisa de aprovação na prefeitura os seguintes casos. Vou dar uma colinha aqui, tá? Licenciamento de obras de construção, demolição, reconstrução, movimentação de terras e entulho, supressão de árvores, marquises e muros de arrimo, né? Então, para estabelecer aí os parâmetros da legislação, né, e assegurar essas edificações e instalações, é necessário a gente passar pela aprovação desse projeto na prefeitura. Então, assim, se você está fazendo uma reforma interna, trocando algumas coisas ali que não está, por exemplo, mudando a sua área construída, é super tranquilo de você fazer sem aprovação. Claro que isso é relativo. Por exemplo, se você está dentro de um condomínio, aí o caso é outro, né? Porque a gente precisa fazer um outro tipo de aprovação da sua reforma junto ao condomínio, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa outra norma, a norma da NBR 16890, que faz essa regulamentação aí dentro dos condomínios. Isso porque você precisa ter um responsável técnico, né, assinando ali a execução daquela obra para ter uma segurança, né? A gente já viu, né, tantos acidentes acontecendo aí, né, prédios que caem, né, algumas coisas que acontecem aí, que às vezes vem muito de responsabilidade de alguma pessoa ali que demole, por exemplo, uma parede que não poderia, que faz parte da estrutura. Então é muito importante ter esse profissional responsável ali para assegurar o que você pode, o que você não pode fazer dentro da sua casa, principalmente que for um condomínio, tá bom? Outro ponto que é fundamental, principalmente quando a gente está fazendo uma reforma no condomínio, a gente pensar, né, para manter uma boa convivência com os vizinhos também, com o síndico. Então, ver como é que é o regulamento do seu prédio, por exemplo, barulho. Tem horário para iniciar e para terminar. Nem infelizmente obra tem bastante barulho, não tem como a gente fugir, mas a gente tem que estabelecer aí, né, seguir esses horários, né, geralmente é no máximo até ali umas 17 horas, né, ver, às vezes
É até bom a gente, né, entender um pouquinho da dinâmica ali do condomínio, né? Tanta gente trabalhando de home office. A gente, né, ter uma conversa ali legal para poder diminuir os barulhos em alguns determinados momentos, mas eu sei que é muito difícil, a obra faz muito barulho, mas é muito importante você estabelecer dentro do que foi regulamentado daquele condomínio. O tempo da obra, não existe nada no regulamento que, né, tenha um tempo mínimo, máximo de obra. Vai depender muito de quais são as intervenções que vão ser feitas ali. Mas você tem que entregar um planejamento, né, um cronograma de obra aí da sua reforma para o síndico, para ele estar ciente de, né, quanto que essa obra vai começar, qual que é o planejamento, né, o tempo de duração ali das atividades, para ele poder estar ciente ali daquilo que está acontecendo dentro do condomínio. Assim como o trânsito de pessoas, né, os funcionários, né, alguns condomínios aí que tem condomínio, né, tem que deixar tudo bem organizado, né, e também até mesmo para o síndico identificar quem são essas pessoas que estão entrando e saindo, tendo acesso ali na obra, né, uma vez que tem todos esses funcionários trabalhando e transitando ali nesse espaço que é em comum de todo mundo, né, então para garantir um pouquinho de segurança também para todas as pessoas. Então, né, além desse código aí que prevê que a gente precisa ter esse profissional responsável ali assinando pelaquela execução para poder te orientar, para você não sair, né, fazendo coisas que não podem ser feitas dentro do apartamento, né? A gente tem que ter esse bom senso também para poder ter uma boa convivência aí com a vizinhança, não é mesmo? E, gente, eu sei que muitas pessoas, né, assim, qualquer mudança, qualquer alteração original que você faz da casa aí, é importante a gente fazer essa aprovação na prefeitura, é burocrático, né, assim, demora um pouquinho, né, você acaba gastando um pouco mais, mas para você ter a sua casa regularizada, para você ter seu habite, tudo certinho, se você não faz isso desde o início, né, e fala assim, eu vou tocando aqui do jeito que dá, depois eu regulamento, às vezes pode ser, ou você toca por conta própria mesmo e não segue algumas legislações, pode ser que seja difícil depois você conseguir, né? Às vezes você precisa demolir algumas coisas que não foram feitas da forma correta para poder ter alguma aprovação depois, sabe? Para deixar tudo bem regularizado. Então, é muito importante a gente conhecer a legislação. Claro que você não precisa, né? Você pode contratar um profissional para poder te auxiliar. Segundo, comunicar-se. É importante a gente comunicar, né? Ter toda essa declaração, fazer um projeto, avisar o síndico quais são essas alterações que vão ser feitas e procurar um profissional habilitado, né, para te ajudar, principalmente na execução da obra, né? Ele precisa ter ali um termo de responsabilidade técnica sobre tudo aquilo que está acontecendo, que está mudando aí na reforma, por exemplo, do seu apartamento, né? E até mesmo na sua casa também você precisa ter essa segurança, né, de ter um profissional ali te auxiliando, porque até mesmo na sua casa você não pode sair demolindo qualquer parede, né, sem saber como é que funciona ali toda aquela estrutura, infraestrutura da casa, tá bom? E eu incentivo você que está aqui me assistindo, que está pensando em reformar, principalmente em ampliar, em mudar a configuração original aí da sua casa, a seguir os passos, a fazer as coisas da forma correta, para você ter aquela tranquilidade que você está aí agindo dentro das normas, né? E não vai ter nenhum tipo de problema. Então eu acho que esse ponto é muito importante da gente considerar, para a gente poder respirar tranquilo e estar fazendo as coisas da forma correta. Ok? É isso, me conta aqui se você já passou por algum problema aí de obra, precisou denunciar até mesmo um vizinho que estava fazendo alguma obra irregular e que estava atrapalhando até mesmo o seu bem-estar, né? A gente tem que pensar muito nos outros, por isso que esse código existe, né? E é isso, um beijo, tchau, gente, com Deus!